Framework de Copywriting Kishu Tenketsu. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma estrutura de framework utilizando como estrutura de copy ou uma estrutura narrativa utilizada para fazer muitos filmes, animes e séries do leste asiático. Para quem não está familiarizado com essa estrutura, o nome dessa estrutura se chama Kishu Tenketsu. O Kishu Tenketsu é uma estrutura narrativa que ela está enraizada nas tradições do leste asiático, que está sendo muito usada em copy ads e VSL, o famoso Video Sales Letter, o vídeo de vendas. No entanto, muitos ainda não sabem o que é essa estrutura e como utilizá-lo em um contexto de copywriting. Curiosamente, há umas semanas atrás eu fiz uma versão completa dessa estrutura. Na verdade, eu fiz um vídeo mais completo, deve ter quase uma hora, onde eu aprofundo mais sobre o tema Kishu Tenketsu. Ele é uma estrutura narrativa de quatro atos. Ela é bem semelhante, podemos dizer que em grande parte da estrutura ele é muito semelhante a outras estruturas narrativas que nós utilizamos aqui no Ocidente. No entanto, ele está imerso dentro da cultura do leste asiático, como por exemplo o Japão, a Coreia, a China e outros países próximos. O interessante é que essa estrutura, ela não é só uma estrutura utilizada para construção de narrativas, como por exemplo filme e animes. Ela é utilizada também em documentos, ela é utilizada toda a parte de publicidade é também utilizada tanto para construir vídeos. E o curioso é que a construção, a quantidade de vídeos que é vista, por exemplo, no Japão, que eles vêm de propaganda, de publicidade, é tão grande que chega a ser uma loucura. E eles precisam de uma estrutura narrativa que ela consiga prender a atenção do público, já que eles precisam se diferenciar, já que as pessoas acabam desenvolvendo uma cegueira de tanto assistir, de tanto verem publicidade. Então eu vou apresentar para vocês aqui um pouco mais sobre essa estrutura. Então vamos lá. Aqui nós temos aqui um framework dessa estrutura. Então, como você pode ver, ela segue o quê? Ela começa com uma introdução, ou seja, ela se assemelha nessa parte, ela é muito semelhante a qualquer outra estrutura que nós utilizamos aqui no Ocidente, como por exemplo a estrutura que nós utilizamos para escrever textos, como por exemplo introdução, desenvolvimento e conclusão. Você percebe que é uma estrutura de 3 passos. Depois do desenvolvimento é que ela se diferencia das demais, pois como você pode ver nesse gráfico, nessa simulação gráfica que eu fiz aqui, que ela é um loop, porque é uma reviravolta. Você está passando um processo crescente, ele pode ser crescente ou ele pode ser horizontal, até que de repente tem uma grande reviravolta. E depois caminhamos para a conclusão. E é na reviravolta que as coisas mudam, porque pode acontecer uma reviravolta tão grande que às vezes você até parece que é um novo conteúdo que foi feito. Por exemplo, um filme, às vezes a reviravolta é tão grande que o filme acaba tomando um caminho totalmente diferente, mas no final ele vai fazer o fechamento daquilo que ficou aberto no começo no começo da narrativa. Como, por exemplo, vamos utilizar aqui, pensar numa ótica de numa estrutura de copyright. Você fez lá, o ouvinte, ele veio, o gancho, e aquele gancho chamou, seja um gancho auditivo, visual, ou algo que aconteceu naquela introdução, um gancho que chamou a atenção dele. Depois tu teve um desenvolvimento daquela narrativa. Claro, às vezes aí vai da criatividade de cada um. Vamos dizer que dentro desse desenvolvimento tu teve aqui um lead. Você desenha um lead ali, seja ele qual for. Desenhou um lead. Claro que eu já estou falando num contexto que nem todo mundo sabe e conhece os leads de copy, mas tem vários tipos de lead, né? Não vou entrar nesse contexto, mas vamos dizer que está utilizando um lead de segredo. Eu acho muito interessante esse lead de segredo. Está utilizando um lead de segredo. Aí, o segredo
do marketing e assim sucessivamente. Só que de repente tu tem uma reviravolta que a história praticamente quase ela é muda, que você até não sabe, não entende perfeitamente, não, até que consegue te prender a atenção. E aí nós caminhamos para a conclusão. Vamos ver isso um pouco mais, uma visualização gráfica de cada um desses tópicos. Vamos abordar aqui cada um desses pontos. Então vamos lá. Então nós temos aqui o Kisho Tenketsu. Então nós temos aqui a introdução, que acontece em cada parte dele. Então nós temos aqui a introdução chamada Ki, que é lá o primeiro passo aqui, que é a introdução. Esta é a sua exposição, onde você apresenta os personagens e o mundo da sua história. Ela corresponde a 2,5% da sua narrativa. Depois nós temos um outro passo, que é o show. Então é o desenvolvimento do show. Seus personagens enfrentam obstáculos ou escolhas que aumentam a tensão, correspondendo a 50% da narrativa. Ou seja, podemos dizer que o desenvolvimento é a parte mais grande da sua narrativa. E por fim não, nós temos aqui a terceira parte, que é em alguma estrutura de 3 atos, já poderia chamar de terceiro ato, mas aqui nessa estrutura tem a história da uma guinada inesperada. Algo não convencional ou imprevisto acontece, correspondendo a 25% da narrativa. E por fim, nós temos uma conclusão harmoniosa, que é o Ketsu, o que resta após eventos de reviravolta. Conecta o final ao início e de um desfecho satisfatório aos seus personagens. Então aqui nós temos a estrutura do Kishu Tenketsu. Agora vamos ver isso aplicado a um contexto de copy. Vamos dizer aqui um contexto de copy ads, que é eu acho que a ads ou VCL, que é onde ele vai se encaixar muito melhor, onde você vai conseguir extrair o máximo dessa estrutura. Claro que também você pode utilizar para contar uma história. Ela é uma estrutura que ela se encaixa muito bem na estrutura narrativa para você narrar um acontecimento. Então nós temos aqui o que antigamente era obrigatório escrever cartas de vendas à mão. Erros eram cometidos dessa forma. Show. A invenção do computador tornou possível escrever cartas mais rápidas e precisas. O T, que é a reviravolta, o twist, o plot twist. De maneira semelhante, aviões facilitam a economia do tempo ao viajar com a desvantagem de não ser possível apreciar a beleza local. Por outro lado, caminhar torna mais fácil apreciar a natureza. E o Ketsu? Embora o computador torne-se mais fácil, copiar à mão pode, por vezes, ser melhor quando ajuda a reter a informação para a utilizar mais tarde. Então, como você pode ver nessa pequena estrutura narrativa que eu virei aqui, você percebe que no começo, na introdução, eu apresento ali um ponto, que é, antigamente, era obrigado a escrever cartas à venda. Então, eu estou apresentando ali o meu tópico, a introdução, desenvolvimento. Aí nós tivemos um revés aqui, nós temos a invenção do computador tornou possível escrever cartas mais rápidas e precisas. Então agora nós temos notebook, eu posso escrever mais rápido uma carta de venda. Antes eu escrevia à mão, eu não tinha velocidade, hoje eu tenho velocidade. E aí o twist, a reviravolta, você percebe que aqui no twist praticamente mudou o tema. É como se eu estivesse falando de outro tema diferente, mas ele vai se conectar com o tema final, então. De maneira semelhante, então eu usei o que aqui no plot, no twist, eu utilizei aqui uma metáfora. Né? De maneira semelhante, aviões facilitam a economia de tempo, ou seja, tu ganha tempo ao viajar, com a desvantagem de não ser possível apreciar a beleza local. Por outro lado, caminhar torna mais fácil apreciar a natureza. E aí nós temos a conclusão, e a conclusão, nós voltamos lá e fechamos os tópicos iniciais, que eram introdução e desenvolvimento. Ou seja, nós temos esse fechamento. E é assim que funciona, basicamente, essa estrutura. Como você pode perceber, a parte mais interessante dessa estrutura é o twist. É ali que a mágica vai acontecer. Claro que a introdução você vai utilizar a sua
criatividade para criar um hook que chame a atenção, uma abertura forte. E você vai se diferenciar no twist. Então nós temos ali a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Basicamente, é assim que funciona a estrutura Ketsu, empregada em um contexto de top, em um contexto de copyright. É assim que funciona esse framework. No primeiro momento, ele parece ser bem difícil. Claro que depois de uma pessoa fazer por muito tempo, você começa. Primeiro você domina os fundamentos, depois você começa a criar coisas novas. E aí você começa a se diferenciar. E você pode utilizar essa estrutura para você escrever anúncios, o famoso copy ads ou PSL. São os contextos onde eles se encaixam melhor. Claro, você pode utilizar para fazer outras coisas, para escrever texto, para escrever e-mails. Nunca fiz isso nesse contexto, mas penso que seria muito interessante para criar uma narrativa mais curta. Então, sugiro que você teste. E caso você tivesse alguma curiosidade referente a essa estrutura empregada no contexto de copyright, aqui está um modelo. E se você quiser se aprofundar nesse contexto, sugiro você assistir o vídeo onde eu falo sobre Kishutenketsu. E aí eu faço um aprofundamento melhor e abordo aí todos os pontos dessa estrutura narrativa. E também apresento outras estruturas narrativas. E apresento esse exemplo lá eu tirei desse vídeo. Eu tô utilizando um exemplo, mas lá tem dois exemplos. Tem um segundo exemplo que foi eu colocando essa estrutura em prática, tendo mais de um exemplo. Ou seja, se você quer ver mais um exemplo, você pode assistir esse vídeo que eu estou indicando, e lá você pode ir direto no exemplo, porque o vídeo ele tá. As partes estão todas ali, a estrutura das partes, você pode ir lá na parte específica e assistir. Enfim, eu vou ficando por aqui. Esse foi o framework Shuriken que você pode utilizar para você escrever suas VCL ou seus copy X. Por fim, aqui abaixo eu tenho alguns links de referência e alguns links que mostram como eu posso ajudá-lo. Até breve.